Essas questões são um desafio, né, para a gente que lida com a questão do digital das instituições, né, dá um desespero, assim, até enquanto pessoa física, né, se a gente está produzindo documento lá no nosso computador, se ele vai ser confiável ou não. E fiquei pensando aqui numa coisa, né, a gente que já estuda arquivologia há muito tempo, a questão do preconceito em relação ao arquivo morto, né, que falava arquivo morto, não, a gente pode falar isso, é massa documental acumulada. Se no futuro a gente não vai estar falando, evidentemente, de arquivo morto mesmo, né, os arquivos que não obedeceram essa cadeia de custódia, né, de preservação ou de custódia, e se a gente não vai estar produzindo arquivo morto para o futuro bem próximo, né, professor? Mas muito boa palestra, quero dar os parabéns ao professor Daniel e vamos, na sequência, passar para a professora Natália. Professora Natália Tognoli, ela é graduada em arquivologia pela Unesp, tem mestrado e doutorado em ciência da informação também pela Unesp e atualmente é professora adjunta na Universidade Federal Fluminense no Departamento de Ciência da Informação. Então, com a palavra, a professora Natália. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas pela minha voz, porque eu estou um pouco rouca. Mas eu vou tentar falar direitinho. Bom, depois da palestra do Daniel, é até sacanagem, né? Mas eu vou tentar, tá? Então, assim, todos esses cenários que o Daniel colocou aqui, eles só são possíveis se a gente voltar um pouquinho na história e estudar uma disciplina chamada diplomática. Não sei, talvez vocês nunca nem tenham ouvido falar, ou às vezes o que vocês pensam ser diplomática não é de fato diplomática. Então eu vim aqui hoje mais nesse intuito de apresentar para vocês o que é a diplomática e como que a diplomática ela vai sustentar todo esse trabalho que foi feito pelo Interpares e que vem sendo feito por outros grupos para a gente poder garantir a gestão e a preservação de documentos digitais confiáveis, ok? Arquivísticos confiáveis. Pode passar, por favor. Bom, então, os estudos da diplomática, eles estão cada vez mais presentes nos currículos dos cursos de arquivologia. E não só nos currículos dos cursos, mas nos cursos que a gente dá fora, né? A gente está sempre sendo chamado para dar esses cursos de diplomática. Então, está além da academia, né? Da universidade. Mas aí vocês podem se perguntar, né? Como e por que uma disciplina que nasceu no século XVII, com o objetivo de analisar a autenticidade de diplomas medievais, tem sua importância revisitada nos estudos arquivísticos. É como que uma disciplina lá do século XVII, que analisava documento, que na verdade analisavam os diplomas, né, os documentos mais solenes, o que ela tem a ver hoje com o documento digital? Pode passar. Então, vamos voltar um pouquinho para a gente entender como é que isso aconteceu. A gente tem na Idade Média um grande aumento, um aumento exponencial de documentos, de falsificações de documentos. Então começam-se a produzir muitos documentos falsos. E nesse período há a necessidade de se estabelecer critérios para avaliar a autenticidade desses documentos, né? Pode passar. No século XVII, a gente tem as primeiras formulações do que viria a ser a diplomática. São formulações críticas e teóricas sobre o exame dos documentos. Então, como analisar esses documentos? Porque é a partir daí que a gente vai começar a entender, eu estou trazendo isso para vocês, para a gente começar a entender que a análise do documento me permite conhecer a sua forma, né? Conhecer os seus elementos. E são esses elementos que vão garantir o quê? Que esses documentos tenham sua autenticidade lá na frente, lá quando o Daniel
falou, comprovado. Bom, então a gente tinha constantes episódios de discussão sobre a autenticidade e falsidade de diplomas, né, principalmente entre membros de ordens religiosas. Então a gente tinha um membro de uma ordem que chegava e falava: olha, essa terra é minha, essa propriedade me pertence, eu tenho um documento que comprova isso. Enquanto o outro falava assim: não, mas eu também tenho um documento que comprova que essa terra é minha, olha aqui o meu documento. Então, essas disputas, chamadas guerras diplomáticas, elas eram travadas justamente através dos diplomas. Então eu tinha um diploma que não era um diploma, que era um diploma falso, e eu tinha um diploma autêntico. E isso ia sendo comparado até que se chegaram aos elementos, ao método que analisasse de fato esses documentos. E isso aí a gente tem em 1681, esse é o primeiro tratado de diplomática que a gente que foi feito, foi escrito, não é? E que foi o primeiro que de fato fundou uma crítica dos documentos. Então, quais são os elementos que eu tenho para verificar a autenticidade desses diplomas? Então, a gente tem nesse trabalho regras objetivas para a crítica do documento. No entanto, ele se limitava, claro, né, aos estudos dos documentos em sentido mais restrito, ou seja, os documentos mais autênticos, os documentos mais solenes, né, os instrumentos autênticos mais solenes, os diplomas mesmo. E a gente tem aí a primeira vez que é cunhado o termo diplomática como a arte que estuda a forma dos documentos. Tá? Pode passar, por favor. E aí, mais tarde, a gente tem uma aproximação, né? E aí os estudos sobre essa diplomática eles vão sendo desenvolvidos. E aí, mais tarde, a gente tem uma aproximação da história com a diplomática. Então, os historiadores começam a utilizar o método diplomático para avaliar, para analisar a autenticidade dos documentos que eles tinham como fontes, né, mais fiéis, né, do passado, os testemunhos mais fiéis do passado. Então a gente tem aí nesse momento as primeiras definições, conceituações, estrutura-se de fato um método de análise, porque até então eu tinha um método, mas eu tinha alguns elementos internos e internos dos documentos que eu analisava, mas eu não tinha um método fundado. Então a partir daí eu tenho um método fundado, que é um método que a gente usa ainda hoje nos documentos para analisar os documentos digitais. E também a gente começa a ter, primeira vez, a proposição do estudo da gênese do documento. Então, como que eu vou formular um documento para que esse documento possa me dar garantias futuras? Então, como que esse documento já nasce com os requisitos necessários para que ele seja um documento autêntico? Então, isso aí lá em 1830. Tá? E aí, essa teoria e essa prática, elas vão se consolidando nesse período. Mas aí, nesse momento, eu tenho, além dessa definição do método, eu tenho também a definição de um objeto. Então, até então, eu tinha que a diplomática estudava os diplomas, mas eu não tinha uma definição do que seria isso. Então, eles resolvem, os teóricos, eles cunham pela primeira vez o objeto de estudo da diplomática, sendo entendido como um testemunho escrito que era redigido sobre um fato de natureza jurídica e sob formas determinadas. Então, para eu poder ter um documento, que esse documento fosse ser considerado um documento diplomático, ou seja, um documento autêntico, que servisse de prova ali daqueles fatos que ocorreram, esse documento tinha que ser um documento escrito. Ele tinha que ser escrito segundo formas que são pré-determinadas e ele tinha que ter uma natureza jurídica. Então, isso limitava muito o campo de estudo da diplomática. Pode passar. Nesse sentido, a gente tem também, ainda nesse momento, o documento sendo dividido em partes. Então, a gente tem um documento, ele é dividido em protocolo inicial, texto e protocolo final. E essa divisão, ela ainda é a mesma utilizada pela diplomática hoje, que a gente trabalha com os documentos digitais. Então, o documento ele vai sempre ter um início,
um meio e um fim. Tá? Nesse início eu tenho geralmente os elementos que identificam aquele documento, identificam o produtor, identificam quando esse documento foi produzido, o assunto desse documento. O texto é onde eu tenho o dispositivo, a ação que acontece nesse documento, e o protocolo final é onde eu tenho as assinaturas, os elementos de atestação desses documentos. Então aqui uma citação que o Sickel vai falar, que chama de texto a parte central do documento e protocolo o conjunto das fórmulas iniciais e finais dos documentos. Então, texto e protocolo são, portanto, os caracteres intrínsecos dos documentos, ou seja, aqueles elementos internos que pertencem ao documento. Bom, então, no tocante à forma, né, que é o que a gente está falando aqui, que a diplomática ela é a disciplina que estuda a forma do documento, a gente pode dizer que ela fornece os elementos necessários e as regras de composição para que um determinado negócio jurídico possa ser reconhecido como idôneo para a atuação de sua função. Ou seja, todo documento, para que ele possa ser reconhecido, para que ele possa fazer valer aquela ação e para que ele possa ser usado futuramente, ele tem que ter sido redigido segundo essas formas pré-determinadas. Tá? Essas formas vão garantir a esse documento esse caráter de idôneo. E a gente sabe que o documento ele vai ter a mesma forma para a mesma problemática jurídica. Então, todo memorando que eu precisar escrever dentro da minha instituição, ele vai ter a mesma forma. Tá? Todo ofício vai ter a mesma forma. Um certificado emitido pelo curso aqui, ele vai ter a mesma forma. Os mesmos elementos internos, os mesmos elementos externos. Então, lógico que variando conforme as pessoas envolvidas na ação do documento. Mas o que isso tem a ver com os documentos digitais e mais precisamente com a arquivologia? Quando que isso começa, quando que os arquivistas começam a trabalhar com esses elementos da diplomática? Bom, primeiramente a gente tem uma redefinição do conceito de documento e da aplicação da diplomática. Então a gente começa, lá na década de 60, os diplomatistas, os historiadores começam a perceber que se eu estudasse o documento isolado, eu teria muito menos informações. Então era muito melhor eu estudar o contexto dos documentos. Ou seja, isso aí, eu falando da parte também mais dos diplomatistas, né? Então era mais interessante eu ter um conjunto de documentos que me desse aquelas informações do que eu ter um documento só, como antes acontecia. Então expandiu-se aí o campo de estudo da diplomática. Então eu vou poder analisar agora não apenas aqueles documentos jurídicos redigidos segundo formas pré-determinadas, mas todo e qualquer documento de arquivo, sendo ele de natureza jurídica ou não. Tá? Então aí quando a gente amplia, a gente começa a ter esses estudos da diplomática subsidiando algumas ações e algumas funções no âmbito dos arquivos. Pode passar. Então a gente tem também, então a gente extrapola esses limites cronológicos também, porque agora eu não preciso mais trabalhar apenas com os documentos medievais, mas eu também posso trabalhar com os documentos contemporâneos. Então eu extrapolo limites cronológicos e os limites também da natureza jurídica. Né? Como quando eu abro para todos os documentos de arquivo, é lógico que essas barreiras elas caem. Então a gente tem, o nosso foco aqui, quando eu faço isso, eu também expando isso para os documentos digitais. Então se eu posso analisar um documento de arquivo, independente da sua forma, independente da sua natureza, por que não analisar o documento arquivístico digital? Tá? E aí, nesse momento, a gente tem a diplomática sendo revisitada pela arquivologia, né? E nós vamos ter a diplomática arquivística. Essa diplomática arquivística, ela integra a teoria da diplomática e da arquivologia. Integra o método das duas, integra o princípio da proveniência também, as questões da diplomática e funda uma disciplina que vai além da verificação da autenticidade do documento, mas também da compreensão da gênese desse documento, de como esse documento nasce nas instituições.
e as relações também que esses documentos têm, partindo aí, lógico, do princípio da proveniência e do conceito de organicidade que a gente tem na arquivologia. Que os documentos eles guardam relações orgânicas entre si. Pode passar. Bom, então eu trouxe só uma citação, uma das citações da Durante, que ela vai falar o seguinte, que a diplomática, no contexto da arquivística, né, permite que o arquivista chegue à compreensão do conjunto documental e de seu contexto a partir da crítica do documento. Então, eu analisando o documento, fazendo essa análise dos elementos internos e externos do documento, eu consigo compreender como esse documento nasceu e as relações que esse documento tem com os outros dentro do mesmo conjunto, dentro do mesmo contexto. Bom, então desse modo a análise do arquivista desloca-se desde o contexto documental imediato, então eu vou expandindo o meu olhar desde aquele documento que eu estou analisando até o contexto onde esse documento se insere. Essa análise, assim como a crítica de um documento medieval, ela é feita por meio do estudo da forma do documento, que se manifesta nos elementos internos e externos. Pode passar. Bom, mas aí, as contribuições da diplomática contemporânea aos estudos arquivísticos vão além dessa recuperação do contexto pela forma, tá? Pelo meio do estudo da forma. A gente tem, em 1999, os primeiros estudos sobre a criação e manutenção de registros digitais autênticos e que tem se beneficiado, que vem desde então se beneficiado da diplomática. E aí os primeiros estudos, pode passar por favor, são os estudos, na verdade é o primeiro estudo do projeto UBC, né, que depois se transforma no projeto Interpares. Bom, o que esse projeto se propôs a fazer? Ele pensou, para que os arquivistas pudessem entender o documento arquivístico digital e ser responsável por sua confiabilidade ao longo do tempo, que é o que o Daniel estava falando aqui, né? Porque nós, enquanto